Entrevista de todas as tardes, vamos conversar com Roberto Luiz Troster, doutor em economia, ex-economista-chefe da Febraban. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, como vai? Tudo ótimo. Olha só, eu lendo uma reportagem na semana passada, o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, soltou uma afirmação falando que o pior já tinha passado e que haveria a necessidade de se reavaliar a queda do PIB, porque ela poderia ser menor do que se previa. Como é que o senhor encara essa afirmação? O impacto vai acontecer de uma maneira mais branda do que se avizinhava? Bom, primeiro a queda foi maior do que se estimava, né? A queda foi 1 ponto percentual acima das projeções, então não ocorreu. Segundo, o pior que aconteceu, o fundo do poço, foi maio, então agora a gente já está na melhor. Normalmente as projeções são feitas um trimestre com 4 trimestres atrás, então o segundo trimestre desse ano contra o segundo trimestre do ano passado. Se você considerar isso, quer dizer, você teve uma queda muito grande nesse segundo trimestre, comparar trimestre com trimestre anterior, nesse trimestre que a gente está vivendo agora, a gente vai subir mais ou menos, números redondos, 8%, quer dizer, o pior já passou. Agora, as projeções do futuro dependem muito de como o governo agir, né? O governo, em algumas coisas, está trabalhando nessa questão do papel do Estado, mas em outras não está agindo com a celeridade que poderia, né? E a gente está falando exatamente de qual setor que poderia ter uma responsabilidade maior ou uma dedicação maior do governo? O setor privado, você foca muito na questão da solvência do Estado, agora na reforma administrativa, passível de alguns reparos, mas, por exemplo, na reforma tributária, que esse governo já tem quase 2 anos e ainda estamos discutindo que tipo de reforma nós vamos fazer. Se o governo não apresentou a proposta completa de reforma tributária, isso é muito importante. Qualquer investidor começa a olhar para frente e ver quanto que ele vai investir, quanto que ele vai pagar imposto, quanto que vai ficar para ele. Uma coisa mais importante ainda é a reforma de competitividade. Competitividade é a capacidade das empresas agirem dentro dos países. São várias instituições que fazem esse trabalho. A mais famosa é o Banco Mundial, e ele faz um relatório que chama Doing Business, fazendo negócios. Em 190 países, o Brasil está em 124º. Aqui é muito complicado conseguir um alvará, uma autorização. Eu dou um exemplo. Se eu for dar uma palestra ou uma consultoria, eu tenho que pagar 5 impostos, 4 deles para o governo federal. Quer dizer, para o mesmo órgão arrecadador, 4 impostos diferentes, com alíquotas diferentes. Aí se eu for dar aí tem a questão, um imposto municipal também. Então se eu for, por exemplo, fazer uma consultoria, eu estou em São Paulo para um cliente no Rio, aí fica uma indefinição de quem que recolhe o ISS. Quer dizer, são coisas que não precisaria ter, são problemas que podem ser resolvidos rapidamente e não são. Isso acaba onerando, né? Então, eu acho que o foco em melhorar a produtividade, mais importante de tudo é o crédito. Antes de começar a pandemia, em dados de dezembro do ano passado, você tinha 63,8 milhões de cidadãos com anotações de atraso e 6,1 milhões de CNPJs com anotações de atraso. Quer dizer, um problema de inadimplência, uma oferta de crédito um pouco disfuncional, e você não mexe com isso. O Brasil é o único país no mundo que tributa crédito. Você vai pegar um empréstimo, a hora que cai na tua conta, já tira um IOF. Não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Quer dizer, é uma intermediação que fazia sentido na época de inflação alta e não faz sentido hoje. Dr. Roberto Troster, poucas pessoas no Brasil conhecem o sistema bancário como o senhor. E até porque o senhor foi economista-chefe da Febraban por um período importante. E há sempre a discussão, o senhor acabou de citar o crédito,
com relação à taxa de juros cobradas pelos bancos e aquela alegação permanente de que a inadimplência é alta, ao contra-argumento de que se os juros não fossem tão altos, a inadimplência poderia ser bem menor, já que muita gente quer pagar, mas não consegue, né? Fora aqueles que não querem, já não pensam em pagar, mas há muitos que querem pagar e não conseguem. E geralmente, inclusive na época de eleição, os candidatos argumentam que a saída é mais concorrência, mais bancos, etc., mas isso nunca acontece. Como é que o senhor vê esse problema? Bom, então, de trás para diante. A questão da concorrência, eu não vejo isso como um grande problema. Você tem mais de 170 bancos no Brasil e mais de 1.300 instituições. A gente põe empresas de cartão de crédito, cooperativas. Então, você tem empresas, muitas empresas. Agora, esse diagnóstico da concorrência é recorrente, aí você não olha. Aí, a segunda coisa, você tem duas coisas. Primeiro, é um absurdo, quer dizer, a taxa básica 2%, 3% e o cheque especial a 300%. Tem empresas emprestando a 600% ao ano, né? Aí você tem uma série de problemas, de falta de transparência, a tributação. Hoje você, dependendo da operação, do prazo, as situações que mais do pagamento de juros vão para o governo imposto do que para a própria instituição financeira. E você não corrige. Isso fazia sentido na época de inflação alta. Não faz. A terceira coisa que você levantou é a questão dos que querem pagar. Todo mundo quer pagar. Quer dizer, pode ter alguma minoria que não quer. É que não consegue pagar. Quer dizer, o volume de juros, a taxa de juros, quer dizer, não tem nenhum negócio que rende 200, 300% ao ano. Quer dizer, então ninguém não paga porque não quer pagar ou porque é mau caráter. Não consegue, né? Não consegue. Quer dizer, isso, o cadastro do bom pagador. Você pode ter algumas pessoas, mas assim, as pessoas normalmente querem pagar, 99% das pessoas querem pagar, querem ficar em dia com suas obrigações. Ninguém gosta de ter um nome sujo. E aí o mais importante, essa questão da inadimplência é alta porque emprestam mal, porque tudo tem um discurso assim de liberdade absoluta do mercado. Isso não existe em nenhum lugar, você tem que ter restrições. Eu só vou fazer um paralelo. Farmácia, por exemplo, tem até alguns produtos tabelados, tem o Procon, tem a Anvisa vigiando, quer dizer, restringe bem, mas ninguém reclama do lucro das farmácias, ou restaurantes, mesma situação, Procon, agora banco não precisa ter nada disso, quer dizer, tem que ser liberdade absoluta. Não, você tem que pôr, bancos lucrariam mais, haveria um crédito mais barato, mas você tem que pôr alguns limites que você não põe no Brasil. Eles existem em outros países, funcionam bem e os bancos são rentáveis. Então, o que você acontece? Empresta com 300%, tem um monte de inadimplência, mas os bons pagadores pagam pelos maus e ficam elas por elas. Quer dizer, nós temos que começar a pôr regras de precificação. Se você, por exemplo, faz o cadastro positivo, tudo bem, o banco tem minhas informações. Mas eu quero saber qual que é a minha nota e quero que cada banco ponha uma tabelinha. Nota, vamos supor, eu tenho nota 7, então eu pago tanto de juros ao mês. Ou você tem uma nota menor do que eu, você tem que pagar menos do que eu. E isso tem que ficar claro. Então, todas essas distorções de precificação, de tributação, de compulsórios, de regulamentação. Por exemplo, os bancos têm uma desregulamentação absurda na questão do meio ambiente, né? Quer dizer, eu nunca soube que banco poluísse, né? As chaminés bancárias eu nunca vi. Então eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouquinho mais o país, o papel, e mais importante ainda do que vamos ver as projeções, quer dizer, todo mundo está olhando para 2020, 2021. Vamos começar a olhar para 2030, que país nós queremos construir. Quer dizer, no curto prazo, o PIB depende de variáveis conjunturais, preço das commodities mais altas, alguma coisa no resto do mundo. Agora, no longo prazo, depende só da gente começar a fazer instituições eficientes, inclusivas, estáveis, sustentáveis. É isso que a gente tem que olhar mais, né?
E o senhor fez uma observação muito pertinente a respeito da vasta burocracia brasileira, que emperra negócios, dificulta a abertura de negócios, dificulta a geração de empregos. Nós tivemos, no mês passado, 2 saídas do Ministério da Economia. O Salim Matar, que tinha a responsabilidade de lidar exatamente com a questão da desestatização, e o Paulo Webel, que tratava da desburocratização. E quando eles saíram, eles não esconderam, e também o Paulo Guedes não escondeu, que eles saíram porque estavam desencantados, achando que estavam lá à toa, a coisa não anda. Quando o senhor fala, temos de olhar pelo menos para 2030, né, que país queremos e tal, o senhor acredita que o Brasil já encaminha soluções para esse sistema tributário insano? E aí eu pergunto o que o senhor acha das propostas de reforma. E para essa burocracia também insana? Tá, então eu vou fazer um preâmbulo antes. O Brasil tem tudo que a maioria dos países, ou quase dos países do resto do mundo, em capacidade gerencial, em capital humano, em recursos naturais, em generosidade do povo, e não consegue. Quer dizer, o grande defeito, acredito, é que nós deixamos a responsabilidade de sonhar o futuro para Brasília. As pessoas às vezes falam muito da ditadura militar. Eu acho que a pior coisa que fizeram é que toda uma geração ficou alienada dessa discussão política, do que é o país, do que tem que ser o futuro e tudo isso. Então, isso que é importante. Eu acho que assim, não existe um projeto de reforma tributária ainda, existe uma proposta do Executivo, que é juntar 2 tributos, propostas parecidas do Senado e da Câmara de juntar alguns impostos, né? E outras coisas, como imposto de renda, essa questão da tributação do crédito, essa questão da guerra fiscal, essas coisas não estão sequer no radar. E deveriam estar no radar da sociedade. A sociedade devia cobrar, olha, é isso que nós queremos do Brasil. É muito importante, se a gente não tem isso aqui, assim, aqui eu digo a sociedade civil, não pode cobrar dos políticos. A gente quer que os políticos façam o que a gente tem que fazer. É como se vamos no restaurante, deixamos o garçom escolher o prato e vamos começar a torcer para a comida vir boa, né? Professor, o senhor está falando da questão da reforma, mas parece que o governo tirou o pé da reforma, pelo menos por hora. Há um desgaste entre o ministro da Economia e o presidente da Câmara, né, para tocar os projetos adiante. Ficou claríssimo, né? Não pouparam que a gente viesse a saber exatamente disso. Mas voltando alguns meses, a gente teve o problema da pandemia a partir do começo do ano, maio foi o pior mês, como o senhor destacou, mas o piso histórico de investimentos e como isso vem chegando desde o ano passado ou desde o fim do governo Temer, quando as primeiras reformas foram colocadas em prática, já não era um alicerce para não termos efetivamente o crescimento que a gente gostaria de ter? Esse piso já não é abaixo do que se imaginava, do que poderia ser? É fato, sim, estamos crescendo abaixo do que poderíamos ter. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar essa década que acaba em 2020, vamos acabar com o mesmo nível de 2010, só que com mais dívida, mais desemprego, mais inadimplência, mais uma série de coisas. E eu acho que assim, as reformas foram muito tímidas, sabe? Muito anúncio, muito do que deveria ser feito e pouca efetividade. Quer dizer, ficou fazendo uma regra, por exemplo, do teto dos gastos, uma emenda constitucional, mas gastou mais do que o governo anterior. Eu acho que a gente tem que começar a ser mais contundente nas reformas, mais rápido, um projeto de Brasil completo e começar a executar. Sobre a questão das brigas entre executivo e legislativo, e se me permitir mais uma analogia, como no jogo de futebol. Você joga numa posição, você não pode jogar em todas. Você tem que fazer bem seu papel, mostrar teu projeto. Eu acho que essa questão do executivo, legislativo, é um problema de seduzir o legislativo, seduzir no sentido de convencer que esse é o melhor projeto para o Brasil. Eu acho que esse trabalho está pouco feito, quer dizer, brigam as pessoas em vez de brigarem as ideias que têm que brigar e têm que se impor.
Então ficou muito um relato de que foram feitas reformas, mas foi feito muito pouco em comparação aos outros. Então eu acho que é muito tímido, é muito devagar para as demandas do país. Roberto Luiz Troster, doutor em Economia, ex-economista-chefe da FEBRABAN, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Podia ter posto no meu currículo ouvinte da Bandeirantes. E a gente Feliz Dia da Pátria para todo mundo. Para o senhor também. Um grande abraço. Um abraço.